Glória a Deus. A bem-aventurança, os bem-aventurados. Bem-aventurança significa o quê? Feliz. Então, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. E hoje usa muito aquele termo para dizer que uma pessoa abençoada, muitas das vezes as pessoas do mundo dizem assim: fulano teve sorte, fulano é uma pessoa de sorte. E nós cristãos precisamos entender que nós não somos simplesmente uma pessoa de sorte, nós somos uma pessoa bem-aventurada. Então não fica usando o padrão desse mundo para dizer: eu não tenho sorte. Não, você tem mais do que sorte, você é uma pessoa bem-aventurada. E nós vamos ver algumas bem-aventuranças que diz na palavra de Deus. Então, são os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Aí aqui tem o significado, bem aí no início. As bem-aventuranças são ensinamentos de Cristo para os seus discípulos, tanto naquele tempo como agora. Então as bem-aventuranças são um ensinamento para nós. Qual a importância das bem-aventuranças? As bem-aventuranças não são qualidades meramente humanas, elas são habilidades dadas somente pelo Espírito Santo. Isso aqui vale ressaltar. Por quê? Porque fulano nasceu bem-aventurado. Não é, olha o que está dizendo, não é uma qualidade. O que é uma qualidade? Uma pessoa como eu, que nasce bonito, aí você fala: nasceu bonito, ou não é? Você pode não achar, mas eu acho. Você não se acha bonito? A gente tem que se achar bonito, ou não é? Pastor Flávio, não é Pastor Flávio? Então a gente é bonito, então a pessoa tem que se achar bonito. Então a boniteza é o quê? Uma qualidade. Então é uma qualidade da pessoa. Então a pessoa nasceu bonita. Agora tem gente que nasceu lindo, né? Aí já é diferente. Tem gente que nasceu belo, tem gente que nasceu extraordinariamente lindo. Então tem os níveis. Então cada um nasceu no nível. Eu nasci nesse nível, não nasci nem belo, nem extraordinariamente belo, mas você também. Então todos nós temos uma qualidade. Temos ou não temos? Qual é a sua qualidade? Fala para mim aí. Qual é a sua qualidade, evangelista Patrícia? Eita, entendeu? Ô Pedro, sua qualidade? Tem tanta que não pode nem dizer. É muitas. Então tem hora que a gente só fica vendo os nossos. Qual é o seu defeito? Aí você fala: eu sou. Aí você fica tão focado nos defeitos que esquece da qualidade, é ou não é? E agora as bem-aventuranças é algo que é dado pelo quê? Pelo Espírito Santo. Não é um mérito. Eu não nasci bem-aventurado, você não nasceu. Então aparece 7 vezes no Antigo Testamento e 26 no Velho. No Antigo Testamento aparece 7 vezes e 26 no Novo. Está registrado somente nos Evangelhos de Lucas e Mateus. Bem aqui embaixo desse castelo tem aqui, os judeus tinham uma ideia errada sobre o reino de Deus. Eles acreditavam no reino materialista, político e militar. Mateus escreveu para corrigir esses equívocos e demonstrar que o reino de Deus, que no caso o reino é primeiramente espiritual. Então o que eles esperavam naquela época, o povo judeu? Que o reino de Deus ele era o quê? Material, que o reino de Deus ele era político e que o reino de Deus era militar. É como uma pessoa naquela época que fosse pobre, eles consideravam essa pessoa amaldiçoada, porque eles pensavam que o reino de Deus era materialidade, coisas materiais. É tanto que eles mataram Jesus. Por quê? Porque eles pensaram que Jesus ia ser um líder político, eles pensavam que Jesus ia ser um líder militar, e Jesus veio mostrar que o reino de Deus ele é o quê? Espiritual. O reino de Deus é o quê? Espiritual. Ainda que nessa terra tenha a política, tenha as coisas materiais, mas precisamos entender que o reino de Deus ele é. Judas pensava isso. Judas pensava que era material, e Jesus nem coisas materiais Jesus ficou apegado. Jesus disse assim: o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Jesus estava dizendo: eu nem casa tenho para morar. Não é que ele faltava casa para ele, mas é que ele não tinha apego com casa. Não faltava era casa para Jesus entrar, era ou não era? No dia que ele queria dormir numa casa, ele dizia: Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. Era assim. Alguém disse: Jesus, vamos lá em casa. Só teve um centurião que disse: não, Senhor, não vai na minha casa não. Só uma palavra. Vamos lá, aqui
Não é uma felicidade momentânea, aqui embaixo de feliz, mas é fundamentada na obediência da palavra de Deus. Então, bem-aventurado é feliz. Aí você, quando você não está feliz, você está triste, você ainda é bem-aventurado? Aquele dia que está faltando dinheiro, que você está preocupado, que tem a conta para pagar, você é bem-aventurado? Sim, por quê? Porque não é uma felicidade momentânea, não é aquele negócio, glória, agora eu estou feliz, agora eu sou bem-aventurado. Não se trata de uma felicidade momentânea. A bem-aventurança não se trata de um momento emocional, não é um emocional que me deu alegria, porque uma pessoa ela pode estar passando dificuldade e estar feliz quando ela entende que ela é bem-aventurada. Amém? São 8 bem-aventuranças. A primeira, os humildes de espírito, aqui nessa ordem, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, pacificadores e perseguidos. Se Deus nos permitir, conforme a direção dele, a gente pretende, não sei se na ordem seguida, nas quarta-feira, ou aleatoriamente, trazer aqui as bem-aventuranças. Vira a folha aí, nós vamos falar hoje sobre... Qual é hoje a bem-aventurança? Humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. E nós vemos aqui que a humildade é algo espiritual. Quem vai responder a primeira é o obreiro Pedro? Passa para ele aí, Marcelo. Pedro, nós vamos para essa primeira pergunta aqui, embaixo desse homem com esse copo, que tem a setinha que diz aí, o que significa ser pobre de espírito? Que em versões falam pobres de espírito, humilde de espírito, que é a mesma coisa. Aí tem 2 alternativas. Ser pobre de espírito significa ter uma visão pessimista sobre si mesmo. É uma pessoa, segunda alternativa, é uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus. Você já viu quando alguém fala assim com outra pessoa, fulano é pobre de espírito? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Gente, para poder amaldiçoar outra pessoa ou falar mal de outra pessoa, falando, e fulano é um pobre de espírito, é um miserável. E aí, na concepção bíblica, a pessoa pobre de espírito é uma pessoa que tem uma visão pessimista de si mesmo? Ou é uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus? Nós vamos ler Mateus 5:3, Pedro. Pode ler a primeiro versículo, nós depois... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bispo, essa comparação com João Batista falou isso, né? Eu não sou digno nem merecedor de amarrar os suas sandálias. Suas sandálias. Então, é humildade total ali, entendeu? Aqui no nosso meio aqui tem uma pessoa que eu acho assim, uma pessoa muito humilde, é Deus. Entendeu? Ele tem essa... Ele é pobre de espírito? Ele é humilde. Humilde. Ele é igual João Batista. E o senhor é pobre de espírito? Eu? Rapaz, eu tenho tanta coisa para arrumar que você não tem nem noção. Pensa no que tem pecado. Todo dia moço. A guerra é comigo mesmo, sabe? Todo dia eu peço perdão a Deus. Senhor, me dê humildade, meu Deixa eu ver aqui na para igreja poder aqui. lidar com essas situações. Não Quem é fácil, pobre não. de espírito aqui? Levanta a mão. Só os pobres de espírito. Meu Deus, só eu, pastor Flávio. Agora... Bispo, agora só que o mundo, ele retorce as coisas. Eles acham que o pobre de espírito é o miserável. O miserável, o preguiçoso, aquele que não tem nada, aquele que não teve condições, aquele que não tem, sabe, estratégia de ganhar dinheiro, que não faz parte de uma sociedade, né, requentada. Então, há essa distorção. Mas o pobre de espírito é aquele humilde, aquela pessoa humilde que você chega, você pode fazer o que quiser com ela, ela está sempre ali, permanente ali, ele não reage, igual Jesus fazia. Jesus era humilde de espírito, entendeu? O pobre de espírito, para a gente poder resumir e entender, para a gente não ficar preso em uma pergunta. Eu pergunto, diante de Deus, você é rico ou é pobre? Não, diante de Deus, você chega lá, Deus, eu sou rico. Nós somos o que diante de Deus? Pobre. Por quê? Porque a gente tem alguma coisa?
nem a vida que a gente tem é nossa, foi Deus que nos deu. Qual é a riqueza que nós temos? Se não for a presença. Agora, com a presença de Deus em nós, nós somos o quê? Então, o que é o pobre de espírito? Que a Bíblia fala em outras versões, humilde de espírito. É uma pessoa que reconhece diante de Deus a sua miséria espiritual. A gente fala assim, sem Deus eu não sou? Então eu estou dizendo o quê? Eu sou pobre sem Deus. Sem Deus eu não sou nada, eu não posso nada. Aí Pedro falou da questão de reconhecer a miséria diante de Deus. Pecador, que ele falou, eu sou pecador, eu sou todos nós. Então ser pobre de espírito não é ruim, não é uma coisa ruim. Entenda isso. Ser pobre de espírito, quando a Bíblia diz, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles vão fazer o quê? Vão herdar o reino é de vocês, é daqueles que são pobres de espírito. Então o pobre de espírito é a pessoa que reconhece a sua miséria espiritual diante de Deus, como o Senhor falou, de reconhecer que é pecador, que não tem nada, que não pode nada, que sem Deus não é nada. Porque na verdade, o que é que nós temos? Nós não temos nada, porque nós não somos autossuficientes. Nós precisamos 100% de Deus para dormir, para acordar, para levantar, para tudo. Porém, o que que acontece nesse negócio aí? Aí há um engano no mundo. Como? Que engano é esse? A pessoa falou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Diante de Deus, meu amigo, você está sendo um cara arrogante, irmão. Para. Diante de Deus nós não somos nada. E quando você é arrogante com seu irmão, meu irmão, você vai ser cobrado, você pode se preparar. Amém. Você entendeu? Isso. Vai ser corrigido. É fato. Qualquer um de nós. Fica na paz, que Deus abençoe cada um de nós e que todos reconheçam seus erros perante a Deus e peça perdão. Amém. Igual aquele Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Cara, aquilo é profundo demais. Então, queridos, a resposta aí é a primeira, ter uma visão pessimista sobre si mesmo, ou é a segunda? É uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus? A segunda. Então nós diante de Deus somos o quê? Pobres de espírito. Aí Marcelo, leva lá para o outro lado lá, já ganha tempo, vai lá para o outro lado, para a gente ir revezando, ver outro. Nós vamos aqui por alguns exemplos de personagens da Bíblia, se eles eram ou não pobres de espírito. Moisés era ou não era pobre de espírito? Sim ou não? Vamos ver aqui, abre aí Êxodo 33:15, Evangelista Isabel vai responder. Moisés, será que Moisés era? Êxodo 33:15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí está falando de Moisés, um momento que Deus disse, olha, eu vou mandar o anjo com vocês, para poder guiar vocês, para ser com vocês. E aí Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair ou subir daqui. Então, Moisés era um personagem pobre de espírito, Evangelista Isabel, sim ou não? E por que na sua consideração? Sim, porque ele declarou, né, que não ia conseguir vencer, que não ia saber viver sem a presença do Senhor, entendeu? Ele não ia vencer. Então ele reconheceu a impotência diante do Senhor, né? Então ele realmente era um pobre de espírito. Quando o Senhor falou aí no início, aí eu lembrei de um segredo que eu tenho com Deus. Toda vez. Eu não posso... Revela para nós. Não. Agora ficou todo mundo curioso. Não, é meus mistérios. E toda vez que eu faço isso, né? Eu vejo muita graça assim, de Deus. Então é um segredo que eu tenho, né? E é justamente isso. Não vou falar mais não, senão vou acabar falando. Pode. Mas então é isso. O Moisés, ele era pobre de espírito. Pobre de espírito, né? Então, para a gente conseguir êxito, para a gente conseguir graça, unção de Deus, nós temos que nos fazer pobre de espírito. E é preciso que nós entendamos o quê? O que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece que depende totalmente de Deus e que sem Deus é um miserável. Então, como o Evangelista Isabel, Moisés reconheceu a dependência. Sem Deus, nem daqui eu quero sair. Sem Deus, irmão, não vá a lugar nenhum. Sem Deus, não tomo decisão nenhuma. Vamos lá. E Nabucodonosor? Quem é que vai responder, Bre Marcelo? Encosta aí. Em alguém aí, um dos meninos. Evangelista Patrícia.
Daniel 4:3. Sim ou não? Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? Foi um dos governadores, né? Dos reis, faraós, no modo de dizer, na época ali de Daniel, que governou a Babilônia. Com Daniel 4:30. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Pode ler o 31 também. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. O 32. E será tirado dentre os homens a tua morada, será como os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E aí, Nabucodonosor era humilde? Era pobre de espírito ou não? O que ele disse? O verso 30, pastor, o que ele disse? Olha o que Nabucodonosor disse. Não é essa, ele chegou ali no palácio ali, na frente da Babilônia ali, disse, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Ele é arrogante. É justamente a palavra que eu ia dizer aqui, né? Que ele usou arrogância aí. Ele queria o poder, ele achava que o poder estava sobre ele, né? Sobre ele. E aí o que aconteceu com Nabucodonosor? A Bíblia diz que Deus na mesma hora falou. E ele foi castigado. Ele foi o quê? Ficou 7 anos comendo capim, igual cavalo. 7 anos, as unhas. Ficou o rei da Babilônia. Ficou 7 anos no pasto, Nabucodonosor, comendo capim. Comia, virou um bicho. Virou bicho. Quem olhava para ele, está doido, comendo capim, o rei. Botava carne, ele não queria, nem conversava, estava igual um animal, comendo capim no meio do mato, doido, variado, durante 7 anos. Para ele reconhecer que todo poder e toda força vem de quem? De Deus. E aí, ele é humilde, um pobre de espírito, sim ou não? Não. Então, Nabucodonosor não foi um homem pobre de espírito, não foi um homem humilde de espírito. Pedro, agora passa para outro, Marcelo. Tainara? Vai, Tainara, responde aí, Tainara. Evangelista Carmelita? Pronto, Lucas 5:8. Consegue ver daí, evangelista? Ou quer que eu leia? Só está com a Bíblia aí, né? Pedro foi um homem pobre de espírito? Vocês acham que sim ou não? Ficaram em dúvida, né? E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Um pecador. Então Pedro pediu, no momento ali, o verso 7, pastor, que é o contexto aqui que está falando, deixa eu ver só o verso 7, quando Jesus fez o milagre ali da multiplicação dos peixes, né? Ele fala para Jesus, se afasta de mim, Jesus, eu sou um homem pecador, eu sou um homem santo, eu sou um homem puro. E isso mostra que ele era um homem pobre de espírito, humilde ou não? Pobre de espírito, sim. Humilde. Por quê? Porque ele reconhece Ele reconhece que Jesus é o tudo na vida dele, né? Que ele não seria nada sem Jesus. E ele mesmo. Porque assim, quem foi que pescou o peixe? Jesus, para ele. Não, quem lançou a rede no mar para pegar o peixe? Pedro. Mas na noite anterior ele tinha pescado ou não tinha? Tinha. Tinha pegado alguma coisa? Não. Mas agora
ele pega ou não pega peixe? Pega peixe. E ele reconhece que essa pesca, que foi uma pesca maravilhosa, foi por causa dele? Não, porque por causa de Jesus. Jesus. Porque ele é dependente de Jesus. E ele reconhece o seu estado Reconhece como isso. pecador. Ele falou, eu sou pecador, Jesus. Então, Pedro foi um homem pobre de espírito. E Jesus? Ele sendo Deus, ele era pobre de espírito? Hã? Jesus era pobre de espírito? Sim ou não? Jesus? Jesus, irmãos? Vamos ler aí, quem é que vai ler essa daí? A Obreira Salvenice ou o irmão Bernardino? Obreiro Bernardino? Bernardino, você pegou agora uma que deixou o pessoal aqui na dúvida. Jesus, Deus Todo-Poderoso, era pobre de espírito. Filipenses, o capítulo 2, o verso 5 ao 8. Amém. Ao que diga aí? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De 5 a 8, passa, por favor. Vocês. Que sendo em forma de Deus, presta atenção, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era em forma de Deus, mas não teve para ser igual. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Gente, uma humilhação maior do que essa, nenhum de nós somos capazes de passar e nem de resistir. Tanto na humilhação como na obediência, porque ele era um dos deuses de Deus, ele era como Deus, mas ele não foi. Ele, como diga lá no início, lá no 5, Ele não usou por usurpação, né? sim, ele não quis se engrandecer, ele se humilhou, passou como servo, e ainda ele, sabendo que ia passar, ele pediu que, se fosse possível, passar, mas se não fosse, que fizesse a vontade dele. E ele, uma humilhação maior do que essa, ainda maior, porque eu até tive meditando nesse texto, ainda maior, bispo, por quê? Porque ele fez tudo isso pelos ímpios, por pessoas más, por pessoas impuras, né? Ele fez como se diga, ele não se arriscou porque ele fez por humildade e fidelidade. Mas é uma coisa, como a palavra diga, pelo bom é fácil a gente morrer, mas pelo ímpio, pelo o pecador, pelo murmurador, e de tanto que até mataram ele, né? Então, uma humilhação maior do que essa, só Jesus, sem palavras, só Jesus. Então ele Amém? foi ou não foi Fica pobre na de paz. espírito? Foi sim, foi. Por quê? A evangelista Isabel quer falar aqui, Marcelo. O pobre de espírito é aquele que reconhece a dependência de quem? De Deus. O Bernardinho falou algo interessante. Ele disse assim, que Jesus disse para Deus: eu não quero fazer a minha vontade, mas que seja a sua, a dependência, né? Dependência de Deus. Evangelista Isabel. Aqui também fala, bispo, no Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Aí ele já declara que ele é humilde, Que ele é humilde. né? E o pobre de espírito, ele é humilde. Que é humilde. Humilde de coração. Vamos para a próxima. Bispo, para o senhor ver, olha, Jesus, né, em forma de homem, ninguém é capaz de aguentar e suportar essa humilhação, porque olha só, ele é servo, aí fica nós humanos querendo ser patrão. Nós não somos patrão mediante na frente de Deus, só não. uma deixa aqui que me deu uma revelação, essa palavra sua, patrão, boa. Você já viu que tem crente que fala assim: se Deus não fizer, eu saio da igreja? Se Deus não me curar, eu não sirvo mais Ele? Tem hora na nossa imaturidade, no início da caminhada cristã, a gente tinha isso, né?
Vou orar, eu botei Deus contra a parede. Oh meu Deus, tem misericórdia, Jesus. E muitas das vezes essa questão, a arrogância. Mas, oh Deus, me perdoa. E ele não tomou por usurpação. Usurpação é tomar. Tem irmãos que querem a glória para ele. Não, a glória é de Deus. Toda honra e toda glória é do Senhor. E não minha. Ele é que é dono de tudo. Isso. Né? Então, nós não podemos usurpar de maneira alguma, de jeito nenhum. Lucifer tentou fazer isso. O que aconteceu, né? Exato. Usurpar aquilo que não era dele. A honra e a glória é do Senhor. Amém. A questão que vale ressaltar, querido, quando fala assim, não usou por usurpação ser igual a Deus. Porque Jesus, ele tinha o poder de castigar as pessoas. Tinha ou não tinha? As pessoas fizeram mal a ele sendo Deus, ele podia fazer o quê? Quando Pedro puxa a espada e arranca a orelha do soldado, ele disse, Pedro, não. Se eu quisesse, eu oraria o Pai aqui. O Pai mandava aqui milhares de anjos. Mandava os anjos aqui para me defender. Então, ele não quis usar do fato de ser Deus. Não, ele se esvaziou e se fez homem, e homem humilde. Agora nós vamos ver aqui a falsa humildade. Existe a verdadeira, existe a falsa. Então, quem vai responder? Obreiro Marcelo. Uma das irmãs quer responder? Passa ali para Cristovaldo. A irmã Maronisa quer responder, irmã Maronisa? Pergunta ela aí se ela quer. Marcelo, a irmã Maronisa, vê se ela quer. A senhora quer responder essa daí? Quer, Marcelo? Passa lá para ela, ó. Ali, ó. Tentar, isso aí. A falsa humildade é condenada na Bíblia? Sim ou não? Vamos ler Colossenses 2,18. Quiser ler no telão, se conseguir ver daí, ou na Bíblia da senhora, tanto faz. Consegue ver daí? Se não conseguir, quiser abrir na Bíblia. Ninguém vos domine a seu bel prazer com protesto de humildade e culto dos anjos, porque metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Tem outra versão que essa palavra pretexto de humildade ele usa diferente. Não sei se tem aí, pastor, como bota a outra versão. Deixa eu ver se tem outra versão. Quem em outra versão está diferente aí na sua Bíblia? Porque cada versão é muito importante você ter várias versões da Bíblia, porque dependendo da palavra, essa daí também usa pretextando de humildade, outra usa diferente. A sua fala como? Vamos ver do evangelista Cícera a questão para facilitar o entendimento de vocês. Olha o que diz aqui. Está até marcado já. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeças de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões em mente carnal e torna orgulhosa. Então aqui usa a questão, a pessoa diz assim, o que é a falsa humildade? A falsa humildade, ela diz assim, eu vi um anjo e esse anjo falou comigo para a gente fazer um culto para ele. E aí, naquela simplicidade, eu sou uma pessoa tão simples, esse anjo apareceu comigo. E aí a Bíblia traz aí uma advertência. E a pergunta, irmã Maronise, é assim: a falsa humildade é condenada na Bíblia? Sim. Sim. A Bíblia condena a falsa humildade. Então, tal pessoa conta detalhadamente as visões e a mente carnal dela o torna orgulhosa. Então, olha o que está dizendo: não permita. Irmão, toma cuidado com gente que é aquela falsa humildade, aquela coisa. Toma cuidado. E até a gente mesmo, né? Tomar cuidado, que nós não somos. Eu sou uma pessoa.
Você já viu? A pessoa, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Não, e aquela coisa. Não, a gente não é bom se não for a presença de Deus em nós, né? Vamos para a próxima. Debalde. Vazia. Debalde. Aí pronto, você já respondeu. Se não for, depois vamos ver na internet. Debalde. É por isso que é bom você ter outras versões, porque tem hora que em algumas versões tem algumas palavras que parece meio estranho, né? Debalde. Debalde. Aí parece que é do balde, né? Alguma coisa misturada com balde, mas como se fosse a questão vazio ou enganosa. Vamos, Cristovaldo, a próxima. A falsa humildade é caracterizada por atitudes hipócritas. Mateus, o 23, o verso 5 e o 7. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Deixa eu explicar o que é filactérios. O judeu, ele usa o filactério, que é o que? É uma Bíblia, a Torá, que é o Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, aqui na cabeça. É uma caixinha. Eles têm uma caixinha bem aqui, pendurada. Sabe quando a pessoa bota uma lanterna na cabeça? Eles têm uma Bíblia aqui, ó. Tipo um laço, né? E a Bíblia amarrada aqui na cabeça mesmo, a caixinha aqui. O judeu, ele é leva tão a sério as escrituras sagradas que ele bota aqui, ó, na cabeça. Bem aqui, ó. Imaginou você andar com a Bíblia na cabeça amarrada? Onde eles vão, aí chama de filactério. Jesus está condenando essa questão deles aí. Vai lá. E alargam as franjas das suas vestes. Até o 7, né? Até o 7. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Vamos ver o 8 também, o que Jesus está dizendo? Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. A todos vós sois irmãos. O 8, o 9 agora, para nós ver. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Não deu 10 também, pastor? Eu contei isso? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Só até aí, tá bom. A falsa humildade é caracterizada por atitudes hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita, Cristovaldo? Na sua concepção assim, o que é um hipócrita? Quando você fala assim, fulano é hipócrita. Eu acho que é uma pessoa que compra e não paga? Não. Acho que não. É porque eu acho assim que os judeus, né? Jesus chamou muito os líderes religiosos de hipócritas. Sim, porque eles faziam as coisas para agradar, acho que mais a eles, sabe? As reuniões que eles faziam, até hoje você vê que muitas pessoas às vezes querem chamar a atenção para si. E o centro de tudo é Deus. Quando nós for falar, quando nós for pregar, que seja para Cristo, não para que nós possamos ser engrandecidos a nós mesmos. Eles queriam ser vistos, né? Eles amarravam até coisas nas coisas para eles ser. Então, chamar a atenção para si. Eles sentavam aonde? Na ceia? Nas últimas cadeiras ou nas primeiras? Nas primeiras também, né? Para chamar a atenção. Chamar a atenção. Então, e no final aí sempre dizia que sempre a referência era Cristo, né? Nos versículos que nós lemos aí,
que tudo tem que ser para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, né? Exato. A palavra hipócrita significa fingido, um ator. Tem gente que é fingido, é ou não é? Se for lá para o lado do pessoal do Ceará, é coxinha. O coxinha é aquele personagem que ele na frente da pessoa, não sei se você já viu um boneco, um desenho que tem, e aí quando a pessoa chega, ele, minha autarquia, meu caminhão carregado de rapadura, um homem desse não tem igual na terra. Aí quando a pessoa vai embora, ele, vai-te embora, carniça. Uma pessoa fingida. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Jesus está dizendo para eles, vocês são atores, vocês são fingidos. Hoje a gente fala que é duas caras, né? Fulano é duas caras. Porque a pessoa fingida é uma coisa e daqui a pouco é outra. Então era o caso deles. Eles eram fingidos, mostravam uma falsa santidade, mas tudo aquilo ali era para alimentar o ego deles. Então Jesus condena a hipocrisia. A pessoa hipócrita. A pessoa hipócrita é aquela pessoa que mostra ser uma coisa, mas na realidade ela é outra. Tem gente que diz assim, eu não ligo não, eu nem ligo quando as pessoas não lembram do meu aniversário. Aí no outro dia, ô bispo, me dá minha carta aí que eu vou sair da igreja. Porque não liga, né? Aí eu digo, meu Deus, só porque esqueceu o aniversário. E aí sem falar outras coisas que a pessoa... Então, são pessoas que falta o quê? Essa humildade, né? E outra às vezes nós às vezes pode até fingir perante as pessoas, né? Mas diante de Deus nós temos que ser pessoas, né, não fingidas. Fazer o papel de um cristão, né, diante de Deus. Fazer tudo que agrada a Deus, né? Não para agradar a si mesmo, né? Exato. Então às vezes tem muita gente hoje que faz para chamar atenção para ela, né? Isso é fingimento, assim. É um falso cristianismo, né? Na verdade. Isso. Para a gente finalizar, não, é isso mesmo. Faz uma coisa e os atos é outro. Por exemplo, sem amor não tem acordo com Deus, né? E outra coisa, se não tiver amor, não adianta. Você pode fazer o que quiser, você pode ser a pessoa mais bondosa, mas se não tiver amor, não adianta. Jesus nunca errou em relação a nenhum de nós. Isso foi no princípio, no começo e agora no final. Ele sonda os nossos corações, nossas atitudes não. Justamente por isso é que ele não errou. Porque nenhum fingido se deu bem com ele. Isso é aquele verdade. jovem rico. Quando Jesus sabia que ele era avarento, que deu uma batida nele, ele falou, não, eu não vou mexer com isso não, moço. Eu vou dar minha riqueza para você nada, para ninguém nada. Esse Fingido, cara né? aí, vou não. Aqui tem outras questões, querido. Aqui onde tem esse homenzinho, tem aqui, ó. Quando o homem reconhece a sua pecaminosidade diante de Deus, falando da questão do humilde de espírito, pobre de espírito, e como se diante de Deus ele se sentisse como um mendigo, carecendo da graça e do amor de Deus. Aí aqui, bem aqui onde tem uma mulher ajoelhada, tem aqui, ó, o que é ser um pobre de espírito, né? É sentir que nada temos e nada somos. E aí vem os tópicos, em casa você vai ler as referências que tem aqui. Não possui orgulho pessoal egoísta, no caso de Jesus, que é o texto que nós lemos, que o irmão Obreiro Bernardino leu. Sua confiança não está nos seus dotes naturais, depois vocês vão ler Jeremias aí. Sua segurança não está no dinheiro que possui, vocês vão ler Provérbios em casa. Não se gloria de pertencer a certa raça, como o povo judeu se gloriava de ser judeu. E tem gente que se gloria, né? Ainda bem que eu não nasci baiano. Tem gente que critica a gente, né? Diz que o baiano é preguiçoso. O baiano é o que mais trabalha. Os baianos, os nordestinos que construiu Brasília, os que mais trabalham, não é? O baiano é preguiçoso aonde? O baiano é trabalhador que só. E aí tem gente que se gloria de não ser baiano. Eu fiquei feliz de ter nascido na Bahia. Você não gosta não de ser um baiano? Eu queria ter nascido era no sul. Não, irmão, glória a Deus e por ser brasileiro também, né? Tem gente que eu não queria ser brasileiro não, eu queria
Queria ter nascido nos Estados Unidos. Oh, Jesus. Então é uma pessoa que não se gloria de pertencer a certa raça. Não depende da sua própria moralidade. Depois vocês vão ler Efésios 2:8. E aqui tem humilde de espírito não é timidez ou fraqueza. Tem gente que pensa que é tímido, eu sou tímido, eu sou humilde de espírito, eu sou fraco. Aqui, ser tímido, fraco ou retraído não tem nada a ver com ser humilde de espírito. Afinal, são características naturais. Lembre-se que apenas um é nascido de novo, pode ter essa humildade. Então, nós vimos aqui no texto também que humildade de espírito é algo espírito, não é natural, é algo espiritual, que a gente tem que buscar de Deus. Amém? Então, medite no texto, nós ficamos nessa bem-aventurança. Conforme a direção de Deus, a gente vai avançando para as outras. Não sei se vai ser na próxima quarta-feira, porque a gente ora, pede a Deus e Deus ministra os nossos corações. A lógica é para ser, mas depende da direção de Deus. Se for, na próxima semana a gente continua as bem-aventuranças. Se não for, eu creio que vai ter um estudo maravilhoso na próxima semana. Amém? Fica de pé, vamos orar agradecendo a Deus por essa reunião. Eu pergunto a você, você é ou não é um pobre de espírito? E os pobres de espírito, Jesus diz o quê? Que eles são bem. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. A folha você vai poder levar, só o lápis que você vai deixar. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus por esse estudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos ensina a ser, ó Deus, humildes, pobres de espírito, meu Pai. Tira de nós toda arrogância, toda prepotência, porque reconhecemos que nada somos, pobre, cego e nu. Somos, meu Pai, carentes, dependentes da Tua graça, do Teu amor. Perdoa por todas as vezes que fomos soberbos, por todas as vezes que fomos prepotentes, por todas as vezes, meu Deus, que confiamos na nossa força, na nossa sabedoria, que confiamos na nossa inteligência, que confiamos nas coisas materiais, Pai. Nos ensina, meu Pai, a ser humildes de espírito, meu Pai, reconhecendo, meu Pai, que somos pó e vamos voltar para o pó dessa terra, reconhecendo que o Senhor é dono de toda a riqueza, ó Deus, que o Senhor é bom e misericordioso. Leva os teus filhos para casa, guardado, protegido. Traga sexta-feira na reunião de libertação, de cura, milagres, na campanha, meu Pai, um ponto final no sofrimento, ó Deus. E que todas as pessoas que virem sexta-feira, ó Deus, que o Senhor possa colocar um ponto final no sofrimento que elas estão passando. Nós pedimos, Deus abençoa a viagem da irmã Genilda, que vai viajar para Brasília. Leva ela para casa, guardada, protegida. Livra a tua filha de todo mal. Restaura a sua saúde, que a saúde dela venha ser restaurada por completo. Nós oramos, pedimos em nome de Jesus, e os que credes, amém. Deixa eu fazer um pedido a vocês. Domingo agora é dia das mães, e eu queria pedir você na sexta-feira, você trazer uma lembrancinha, que seja algo que Deus colocar no seu coração, para a gente sortear no domingo para o dia das mães, amém? Prepara lá de hoje para amanhã, até sexta, uma lembrancinha, o que Deus tocar no seu coração, que você compre ou que você tenha lá, para a gente sortear no domingo para as mães que vierem, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Pode levar a folha.